Camila? Olá, dona Cristina, tudo bem por aí? Tudo tranquilo por aqui. Ai, coisa boa. Então, Vamos, já, pelo visto, já tem bastante gente aí. Oi, pessoal, cheguei. Vamos é, começar a conversa, porque temos um tamanho pequenininho de tempo para conversar hoje. Então, vamos já entrar na conversa. então vamos lá. Antes de tudo, por que eu chamei essa live de tiro no pé? Né? Porque eu acho que assim, a gente está falando sobre planejamento e que de repente a decisão que você tomar hoje ela pode ser um tiro no pé, dependendo se você não estiver analisando exatamente a as circunstâncias que estão acontecendo aqui no Canadá agora, né? Porque a gente entende que o coronavírus é uma coisa mundial, né? Então, assim, não importa se vocês saírem do Brasil e vierem para cá ou né, fizerem o caminho oposto, vocês vão se deparar com uma situação que não é favorável para ninguém, né? Mas, às vezes, ficar no Brasil pode ser mais interessante do que vir para cá. Às vezes, vir para cá pode ser mais interessante do que ficar no Brasil. E eu acho que a conversa vai toda girar em torno disso. Tá? Da situação que a gente está vendo hoje aqui no Canadá e se vale a pena, assim, vocês que estão querendo vir agora, por perto, tá? Eu não estou falando de lá para janeiro, maio do ano que vem. Não, para quem está querendo vir por agora, se é a melhor decisão você sair agora do Brasil ou não. Porque muitas vezes as pessoas não têm não tem nada no Brasil, né? Não tenho mais nada no Brasil, não tenho mais emprego no Brasil, não tenho família no Brasil, não tem nada que me prenda no Brasil. Será que não vale a pena vir para o Canadá nesse momento? Ou será que vale a pena ficar mais um tempinho aqui? Então, eu vou deixar a Camila começar aí falando sobre os relatos que ela viu para a gente discutir a respeito. Na verdade, essa conversa toda começou hoje porque eu recebi um relato, já recebi mais de um, mas o que me chamou a atenção foi o relato de uma menina que a gente estava conversando já fazia um tempo. Isso eu acho muito legal nos nossos seguidores, a gente tem uma conversa, assim, não é uma mensagem só e a pessoa some, a gente tem um contato meio que direto. E há umas 2 semanas atrás, eu acho, eu falei sobre essa coisa de não saber como é que vai funcionar a vida aqui, principalmente agora nesse começo, tá tudo muito bagunçado. Já é difícil quando a pessoa vem sem essa pandemia, sem essa crise, e quando agora tá pior ainda, porque muita coisa mudou. E essa menina me mandou dizendo que ela não tinha mais nada no Brasil, que ela tinha vindo tipo 2 dias antes de ter dado essa crise toda, de terem fechado as fronteiras e tudo mais, e que ela não tinha mais nada no Brasil. Ela já tinha entregue o apartamento dela, ela já tinha pedido demissão, e que era para essa entrada desse intake de maio. E a gente falou que era complicado mesmo, porque as pessoas se desfizeram e foi um timing muito ruim, porque é um intake não é grande, tão grande quanto setembro, mas também é um intake grande, né? A maioria das pessoas começa a vir em março, abril, para entrada em maio. E ela falou que a situação dela, ela veio para cá, ela não teve escolha, porque ela já tinha chegado aqui, ela não ia voltar para o Brasil 2, 3 dias depois que ela chegou, mas que ela não tinha mais nada no Brasil também. E ontem ela me mandou uma mensagem pedindo se eu tinha alguma indicação do pessoal do International Center da Humber, porque ela recebeu um e-mail ontem da Humber dizendo que o curso que ela ia começar em maio foi cancelado e ela não sabia o que ela ia fazer, porque ela não sabia se ela ia escolher um outro curso para começar em maio, efetivamente, mesmo que seja online, para ela poder trabalhar e o marido dela também trabalhar, porque ela não poderia esperar até setembro para começar o curso que ela queria fazer, porque ela não podia ficar de agora até setembro sem trabalhar. E eu fiquei com meu coração na mão, mandei as informações que eu tinha para ela, mas fiquei pensando, imagina quanta gente tá nessa situação, que é uma coisa que muda do dia para a noite, as coisas estão mudando muito rapidamente, até o próprio governo acho que tá meio sem saber o que fazer. E imagina, eu tentei me colocar no lugar dela, porque eu entendo a ansiedade das pessoas de virem para cá, mas imagina estar numa situação agora que tu não sabe o que tu faz, tu tá completamente perdido, numa situação completamente nova, não é a tua língua, tem toda uma questão emocional já ligada, e daí acontece isso e a coitada não vai poder trabalhar e não sabe o que fazer. Então, e além de outros relatos que eu recebi. Então, acho que foi por isso que eu mandei a mensagem para a Kitty, para a gente conversar, e no final a gente acabou combinando de fazer essa live para conversar com todo mundo. Eu acho assim, uma coisa que eu acho importante da gente mencionar é, gente, não esqueçamos o que está acontecendo com o dólar agora. Por algum motivo,
antes dessa live começar, o dólar baixou 10 centavos do que estava no começo do dia, que foi maravilhoso. Eu não acredito que aconteceu isso. Foi assim E foi bem no final do dia, né? Porque ele vinha vindo 2,74, 3,74 e no final do dia foi tipo, baixou 10 centavos. Eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? O dólar, mesmo assim, ele continua alto, né? Então, eu acho que minha opinião, tá? Assim, mais uma vez, uma coisa que é importante dizer é o seguinte: mesmo consultores de imigração ainda não têm uma noção total do que vai acontecer, quando vai acontecer. O tempo todo a gente está tentando se atualizar com relação ao que está acontecendo para poder ajudar vocês, porque assim como essa moça, eu recebo, sei lá, 200 mensagens por dia de pessoas diferentes aqui no Instagram com histórias muito diferentes, histórias muito complicadas pelo que está acontecendo aqui com o coronavírus, não necessariamente pessoas que acabaram de chegar, tá? E que vão começar a estudar agora. Então, assim, a gente entende que é uma situação que bom, não tem muito o que a gente fazer a não ser aguardar respostas do governo, e essas respostas estão vindo em doses homeopáticas todo dia um pouquinho, né? Talvez a gente não tenha hoje a resposta que você precisa para solucionar o seu caso, mas a gente torce para que em breve o governo dê essas informações para que a gente possa passar adiante para vocês, tá? Eu acho que essa é a coisa mais importante. E quanto mais barulho vocês fazem, a minha opinião quanto mais vocês demonstram que vocês precisam desse tipo de atitude do governo, o governo vai tomando essas atitudes, né? Então, assim, eu não sei exatamente qual vai ser a nova novidade, né? Mas espero que em breve a gente tenha novas notícias para poder contar para vocês, para que vocês possam se sentir amparados diante da imigração. Porque o que acontece? Eu tenho sentido que a imigração está fazendo tudo o que pode para ajudar as pessoas que estavam vindo para cá e as pessoas que estão aqui. A gente vê isso não somente nos baseando no Pathway, que agora pode ser feito online, né? Ou, inclusive, a notícia que saiu, acho que foi ontem de noite, hoje de manhã, já não me lembro mais, toda a notícia aparecendo ao mesmo tempo, das pessoas que podem, então, começar os cursos delas, mesmo de fora do Brasil. Então, assim, para quem vai começar agora em maio, junho, né? E até fazendo um adendo, eu vi essa notícia do PGWP, que quem estiver ainda no Brasil, por exemplo, pode começar o seu curso no seu país e depois fazer o curso, não vai afetar o PGWP. E eu vi um monte de gente, porque a minha situação, eu estou aplicando o PGWP nesse momento, e eu vi muita gente do meu círculo social que também está na situação dizendo, mas eles não estão falando nada pra gente que já tá aqui. E eu tipo, gente, calma, imagina a loucura que tá no governo agora. Eles estão tentando atacar de tudo quanto é lado e resolver a vida de todo mundo. Talvez hoje não seja a nossa vez de receber uma notícia boa, mas querendo ou não, a gente já está aqui, na teoria já está estabilizado, e a gente não tem essa necessidade dessa urgência de resolver as coisas. Daqui a pouco, amanhã, depois eles resolvem e dão uma notícia sobre a nossa situação. Que tem muita gente que está preocupada que a extensão do visto do cônjuge precisa da job offer. E tem muita gente que não está conseguindo a job offer nesse momento por causa da crise. Mas, gente, calma, sabe? Eles estão indo aos pouquinhos, eles estão chegando cada vez mais perto da nossa situação também, sabe? É óbvio que eles não vão largar tudo do dia para a noite e vão resolver tudo do dia para a noite. Tem que ter um pouco de calma também. Eu acho assim, eles estão ajudando, abrindo os benefícios para mais gente, né? E eu acho que assim, eles estão sim tentando fazer o máximo que é possível para cuidar de quem está aqui dentro. Então, e para não estragar os planos de quem ainda não tinha a oportunidade de chegar. Então, por exemplo, a gente tem visto que aqui dentro as aplicações estão sendo sim aprovadas, enquanto no Brasil eu não posso dizer o mesmo, né? Tá tudo um pouco parado. As aplicações, os últimos 2 sorteios, na verdade, do Express Entry foram voltados para nomeações provinciais e para o Canadian Experience. Então, eles mostram, a meu ver, que eles estão sim tentando ajudar quem está aqui dentro, né? Porque normalmente, não vou dizer todo mundo, mas imagino que a grande parte das pessoas que migrem por PNP, elas estão sim aqui dentro do Canadá. Então, tem PNPs que chamam pessoas de fora, mas eu imagino que a maior parte esteja aqui dentro. E quem tem Canadian Experience provavelmente está aqui dentro também, né? Claro. Então, e o PGWP, uma coisa que o pessoal não leva em consideração, tá preocupado muito com o timing de conseguir emprego logo. Querendo ou não, a gente tem um prazo grande para aplicar para o PGWP. Depois que tu termina o teu college, tem 180 dias para aplicar para o teu PGWP, sabe? Tu tem um período grande e, querendo ou não, 180 dias é muito tempo. Muita coisa pode mudar nesse período. Eu entendo a frustração e a ansiedade das pessoas, porque as pessoas não querem deixar de trabalhar, não querem que o cônjuge perca o seu status, mas dá um tempinho, porque tá tudo muito turbilhão ainda, né? E uma hora ou outra eles vão
dar uma notícia sobre isso. A Boa gente, ou ruim. a gente não consegue prever o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, né? Então, assim, imagina daqui 6 meses, imagina daqui setembro, janeiro. A gente não tem como, inclusive, virar e falar para vocês e falar assim, olha, replaneja tudo, deixa tudo de lado, né? Então, não faz a sua aplicação do visto, porque só Deus sabe quando você vai poder vir para cá. O que eu tenho dito para os meus clientes é, faça a aplicação do seu visto. Vai fazer online, vai demorar, não tem problema, mas pelo menos você vai ter uma resposta mais rápido, digamos assim, no sentido do que você esperar para ver o que vai acontecer. Eventualmente, eles vão voltar para processar todas as aplicações lá do Brasil e as coisas vão acontecendo. Você vai ter um resultado para depois você poder falar, ok, vou continuar em setembro, vou continuar em setembro. Não vou continuar em setembro, vou em janeiro. Não tem problema, você vai ter esse resultado aí na sua mão. É Claro. isso que eu acho que isso faz uma diferença, assim, no nosso coração, na nossa ansiedade, né? E isso é uma coisa que também eu acho que que tá na nossa listinha pra gente conversar, é sobre a ansiedade e a empatia que a gente também tem, estando aqui já no Canadá, com as pessoas que estão no Brasil. A gente já passou por isso, a ansiedade de querer vir para cá logo, de resolver a nossa vida logo, porque não sei se foi o teu caso, eu acredito que sim, pelo que a gente já conversou. A vida fica meio parada enquanto o Plano Canadá tá quase... Quando tá chegando nessa reta final, a vida fica parada. Tu deixa de viver no Brasil e também não tá vivendo aqui ainda. Então, a gente super entende. A gente não quer falar, dizer, não venha, enfim, cancele as suas coisas ou replaneje. A gente super entende que a ansiedade, ela tá presente o tempo todo, ainda mais nessa reta final. Quem tava, eu fico pensando assim, eu fico com meu coração na mão, pensando em quem tava com esses vistos já na mão, com passagem, como eu já vi aqui nos comentários, que tava com passagem para chegar agora há pouco, ou chegou 10 dias antes da pandemia. Gente, a gente super entende, só que a gente quis conversar justamente por isso, não só pela parte emocional, mas também levar a parte racional em consideração, sabe? Às vezes é melhor tu adiar o teu planejamento de 6 meses e vir para cá com uma segurança muito maior que teu planejamento vai dar certo do que vir agora, deixar a ansiedade tomar conta e daqui a pouco, daqui 6 meses, ter que voltar para o Brasil porque o plano não deu certo. Eu acho assim que quando a gente fala sobre essa questão de planejamento, eu acho que chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo aqui. Claro. Então, assim, o que eu posso dizer que eu tenho visto aqui? Bom, eu não tenho muitos amigos aqui, mas os amigos que eu tenho, eles conversam comigo. E claro, vocês, das 200 pessoas que eu converso todos os dias, também me trazem muito conteúdo. Então, o que eu tenho visto é, sim, muita gente perdendo emprego. Sim, muita gente ficando em stand-by, né? E sim... Eles chamam de laid off, né? Tipo, a pessoa tá empregada ainda, porém ela não está recebendo e não está trabalhando. Isso. E também gente que está tendo redução de salário. Então, por exemplo, meus 2 grandes amigos aqui em Toronto falaram que a empresa deles demitiu uma quantidade absurda de gente, eles conseguiram se manter, mas apesar deles terem conseguido se manter em 2 empresas diferentes, tá? Dentro da área de tecnologia, gente, isso é importante, tá? Assim, que é uma área que é muito buscada aqui. Eles sofreram redução de salário. Eles não foram demitidos, mas eles sofreram redução de salário. Então, assim, tem muito lugar que, apesar de eles não estarem demitindo, eles não estão contratando. Então, para alguém que acabou de chegar, não é uma boa notícia não estarem contratando. Sim. Então, assim, se você está perigando nesse pedacinho aqui, maio, junho, que você deveria estar entrando aqui para poder fazer a sua vida, de repente pode não ser o melhor momento para você entrar aqui. De repente vale a pena sim você fazer seu PEFOI online ou fazer o começo do seu curso online, gastar em real em vez de gastar em dólar. Isso é muito importante e você ainda manter o seu plano. Agora, se você tiver que refazer tudo porque alguma coisa muito grande aconteceu, tá na hora também de refazer tudo. O que eu tenho dito é o seguinte, esse momento é um momento de sim, da gente ficar um pouco mais recluso, da gente ficar um pouco mais para dentro, da gente planejar tudo que a gente precisa planejar, tá? Seja você que já tem um visto aprovado e que está pensando em vir ou não, ou seja você que vai vir daqui a 3 anos. De repente, esse é um momento para replanejar muitas coisas, tá? E da minha parte, eu tenho um contato talvez um pouco maior com outras pessoas, porque no meu trabalho tem 250 pessoas na minha empresa. Na minha empresa, particularmente, eles não estão demitindo, não diminuíram a contratação. Inclusive, as contratações que estavam previstas foram mantidas e eles seguem botando vagas
no site, mas são vagas, assim, administrativas. Para quem não sabe, eu trabalho numa empresa que faz efeitos especiais, então é um nicho muito, muito pequeno, porém, eles já falaram que como as produções estão paradas, não tem ninguém filmando, isso vai afetar daqui meio ano, um ano, porque eles não vão ter trabalho e provavelmente ali vão começar os layoffs, porque não tem nada para editar, não tem nada para pós-produzir, não tem emprego para todo mundo. Eu acho que depende um pouco do ramo, né? Cada ramo tem ramos imediatos, tem ramos que vão sofrer mais para frente. Exato. E eu tenho amigos diretos, assim, que a gente conversa todo dia, do ramo da tecnologia que foram demitidos, do ramo administrativo. Não pensem que só a galera que trabalha, por exemplo, em loja, que está tudo fechado, que foi demitida ou está em layoff. A gente tem uma amiga aeromoça que ela não foi demitida, mas a empresa abriu demitiu muita gente e abriu também uma opção para as próprias pessoas entrarem em licença. Então, tipo, se tu quiser, tu não vai trabalhar, mas também não vai receber. Então, tá tendo demissões, tá tendo diminuição de contratação em todas as áreas, não é só no pessoal do comércio e dos serviços. Assim, a gente ainda vê alguns links de empresas que estão contratando, que eu acho muito legal toda vez que eu vejo, eu tento divulgar aqui para o pessoal que está precisando, né? Inclusive, Kit, o meu college mandou uma planilha viva de lugares que ainda estão contratando. Quem deu uma congelada nas contratações, eu posso passar para ti depois, para tu passar para os teus seguidores também. Eu vou ver se eu coloco essa live aqui no YouTube e aí depois eu posso pôr na descrição, né, para o pessoal acompanhar. Mas eles têm sim feito divulgação de empresas que ainda estão contratando, que eu acho muito legal, né? Então, assim, a vida não para, gente. A gente está aqui em casa, mas, assim, muitas coisas continuam funcionando. Coisas que, infelizmente, não dá para continuar funcionando, não vai continuar funcionando. Claro. E a imigração é uma delas que eu acho que a gente precisa falar. Muitas pessoas estão perguntando, Kit, vai continuar tendo sorteios? Vai continuar tendo sorteio? Vai continuar tendo sorteio? Gente, a imigração já falou, vai continuar sendo feitas, as chamadas vão continuar sendo feitas. Não teve um sorteio hoje. Isso é uma coisa assim que dá um... Estou triste. Mas eu tenho esperança de que em breve a gente tenha aí uma surpresa com um sorteio que, de repente, se chamar Canadian Experience Class de novo, a nota baixa. Bom, eu não sei exatamente o que a imigração está preparando para a gente, mas claro, eu entendo que, assim, pode ser que eles diminuam um pouco a velocidade, né, dos processos. Eu acho que até faz bastante sentido, mas eles não vão parar de chamar a gente. Isso é uma coisa que é muito importante vocês saberem também, caso vocês tenham decidido, não, eu vou fazer college, pararam para pensar um pouco, não, eu acho que agora eu consigo me enquadrar direto do Brasil, tá tudo bem. Tá. E uma coisa que também aqui eu vi, tá passando as perguntas aqui, a gente tá vendo, tá, pessoal? Mas como a gente tem a gente determinou um horário reduzido, talvez algumas perguntas fiquem para as DMs, mas a gente deixa aberto aqui para vocês conversarem com a gente no privado. Uma das coisas que o pessoal está falando muito é que apareceu aqui, o SP tá dizendo que tá levando 9 semanas. Pode ter quase certeza, não vou dizer tenha certeza, mas pode ter certeza que todos os processos, todos eles, o PGWP, que é o meu caso, que eu posso falar por propriedade, agora estava levando entre 90 e 110 dias. Vai levar com certeza mais tempo para sair. É claro que o Implied Status ajuda, que a gente pode continuar trabalhando e tudo mais, mas com certeza não vai sair em 100 dias, até porque a gente precisa fazer biometria e tá tudo fechado, sabe? Uma seguidora minha aqui veio me contar que hoje o PGWP do marido dela e o Open Work Permit dela foram aprovados depois de 5 meses. 5 meses? 5 meses. Então, assim, vai demorar um pouco mais, gente. A gente tem que ter paciência. Infelizmente, assim, eu não sou nem a pessoa mais indicada para falar para os outros terem paciência, porque eu mesmo não tenho paciência. Eu fico agoniada quando eu vejo... A ansiedade de vocês me faz ficar mais ansiosa também, mas assim, a gente tem que respirar fundo porque faz parte. Esse é um momento muito delicado. Bom, a gente nunca ia imaginar que isso fosse acontecer. Então, a gente tem que ter paciência também com como as coisas na imigração vão andando. A gente quer soluções rápidas, a gente não vai ter soluções rápidas. Eles vão dar prioridade porque eles julgarem que vai ser prioridade agora. Eu acho que eles estão fazendo, mais uma vez, eu acho que eles estão fazendo tudo o que eles podem para cuidar de quem estava querendo vir para cá, de quem estava se planejando vir para cá e de quem está aqui. Tá? E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa conversar também, antes de responder qualquer tipo de pergunta, é o seguinte. A pessoa que acabou de chegar,
A gente falou sobre emprego e moradia. Então, o que eu posso falar é das coisas que eu tô vendo aqui no meu prédio. Meu prédio é um prédio grande, eles têm 450 unidades. Agora, março, entre março e abril, saiu bastante gente, porque fechou um ano de contrato, então tem aquela gira, né? O pessoal aqui, o meu prédio e os prédios aqui na volta, o rental office está fechado. Então, tipo, aqui tem muita gente que procurem o lugar para morar, indo, caminhando e batendo de porta em porta, pedindo se tem algum lugar disponível, um imóvel disponível. Infelizmente, ao meu ver, pelo que eu vejo que está acontecendo, não vai ter como fazer isso. O rental office, no meu caso aqui, está fechado para qualquer visita. Então, já tem uma dificuldade grande de achar, às vezes, imóvel aqui. Agora piorou mais ainda, porque tu vai ter que provavelmente ligar, entrar em contato com um formulário, e daí os sites das empresas não estão atualizados, acontece muito. Então, é mais uma dificuldade, sabe? É isso que a gente estava conversando antes. Já é difícil quando não tem problema, quando tem uma crise, pior ainda. Assim, eu até estava dando uma lida hoje de manhã, que o Thiago quer comprar casa, né? Thiago quer comprar casa. E aí ele falou, não, que eu acho que os preços vão baixar e tal, por conta do coronavírus e tal. E aí eu fui olhar para ver se tinha alguma teoria oficial sobre esse assunto, de quem entende de assunto, né? Porque eu mesmo não entendo. Claro. E aí eu vi gente falando que não acham que os preços vão baixar, que nem os preços do aluguel também não vão baixar. E o que está acontecendo agora são pessoas que os moradores não querem receber ninguém para fazer a visita. Né? Então, claro, você imagina, você botando uma pessoa estranha que pode estar contaminada dentro do teu apartamento, dentro da tua casa, para poder olhar a casa, de jeito nenhum. Então, as pessoas que estão morando não querem abrir a casa para que as pessoas façam essas visitas. E que quando é possível fazer essas visitas, todo mundo tem que se manter eles falam em feet, né? Então, eu não sei como é que calcula feet. 2 metros, 2 metros. Eles estão recomendando. De distância, o que torna, eu acho, toda a parte de open house muito mais complicada, né? Gente, aqui em casa, por exemplo, não tem como a gente ficar 2 metros. Se botar mais 3 pessoas, não tem como ficar todo mundo a 2 metros de distância. O nosso apartamento é pequenininho, não tem como fazer isso. Isso é uma coisa também que é bom citar, né? O pessoal às vezes não sabe. As pessoas aqui, às vezes, vão visitar imóveis onde as pessoas ainda estão morando. Não é um imóvel vazio, é muito comum. Então, não é só tu e o corretor, por exemplo, ou tu e a pessoa da administração. É tu, a pessoa da administração e os moradores, né? Então, assim, eu acho que nesse momento, vamos lá, mais uma vez. Vocês são donos dos processos de vocês são donos da vida de vocês são responsáveis por todas as atitudes de vocês, e a gente na verdade, só veio aqui para poder explicar um pouco do que a gente está vendo, do que a gente está sentindo com relação à imigração e do que talvez vocês possam usar, que vocês possam usar esse momento para poder repensar algumas coisas que já estavam planejadas, tá? A gente não está aqui para dizer, segue por esse caminho, tá? É só para poder mostrar, olha, esses próximos 2 meses pode ser que não seja uma boa ideia tentar entrar aqui para começar seu curso, mas mais adiante a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Não dá para a gente bater o martelo dizendo, não venham para o Canadá em 2020 porque nada vai dar certo. Pode ser que amanhã eles descubram uma vacina, eles descubram um remédio, eles comecem a testar o coronavírus e em uma semana, pronto, todo mundo está recebendo esse remédio. Eu não sei se isso aconteceria dessa rapidez, mas assim, tudo pode acontecer. Não somente com relação à cura do coronavírus, quanto com relação à imigração aqui para o Canadá, e a gente tem que ter paciência. Exatamente. E também eu acho que é interessante botar o outro lado, né? Pode ser que eles façam tudo isso e amanhã apareça uma coisa. E pode ser que agora que tá começando a esquentar aqui, a gente vem de quase 6 meses de frio, começa a esquentar, as pessoas comecem a furar o isolamento social e irem pra rua, como a gente viu que estava acontecendo em Vancouver, um monte de gente na rua, nos parques, nas praças e tudo mais. E um pico da doença agora tá começando a baixar, deu um salto e atrapalhe para setembro também. É claro que a gente não tá dizendo que isso vai acontecer e nem torce para que isso aconteça, porque eu não vejo a hora de sair de casa. Agora, por favor, imagina passar um verão trancado dentro de casa, gente. Exato. Mas a gente não sabe, porque é comum das pessoas, tá todo mundo trancado, 6 meses de frio dentro de casa. Começa a dar um calorzinho, o pessoal pensa, mas eu vou dar só uma caminhadinha, eu vou dar só uma passeadinha. Só que se todo mundo der só uma passeadinha, tá todo mundo na rua de novo. E pode ser que dê um pico de novo da doença, como é que se diz? Do spread.
espalhamento da doença e o governo diga, não, volta todo mundo para dentro de casa de novo e a coisa vire uma bola de neve. Então não dá para saber, não dá para prever, mas eu acho que é importante citar isso. Vocês são donos dos processos de vocês, vocês sabem o que... É todo mundo grande, vacinado, eu espero, e tá ciente do que vai enfrentar. Porém, é bom a gente mostrar esse lado de quem já está aqui e para quem vai chegar agora vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por exemplo, eu vi num outro grupo que a menina não estava conseguindo fazer o SIN number dela. Então, ela não conseguia começar a trabalhar porque ela não tinha feito o SIN number ainda. Acho que ela já pode fazer online, né? Pode fazer online, mas eu não sei. Como eu não fiz esse processo, eu não sei se o número sai na hora, online, ou se acontece como acontece no CRA, que tu faz o cadastro e daí recebe uma cartinha 2 semanas depois. Então, eu, sinceramente, não sei como é que funciona, mas se sair na hora, maravilha. Mas tem que lembrar que vai sair na hora depois de 2 semanas que você chegou, né? Porque você tem 2 semanas de isolamento aí em casa. Pois é, né? Pois é, tem que levar tudo isso em consideração. Então, eu entendo a ansiedade das pessoas e eu sempre falo, gente, eu achava que chegar no Canadá, minha vida ia melhorar, ia fazer tudo. Mas chegar aqui é a coisa mais fácil que tem. Depois que a coisa muda de figura e não me entendo mal, eu amo morar aqui, eu não mudaria isso por nada nesse mundo. Porém, essa situação que está acontecendo agora já está difícil para quem está aqui. Imagina para quem está chegando e precisa se estabilizar. Por exemplo, a IKEA não está nem aberta. Vai chegar aqui e não vai conseguir nem comprar os móveis, sabe? Então, jura? Sim, não está aberto. Tem entrega, mas eles já avisaram, tem um aviso no site dizendo que como eles estão tendo bastante demanda de entrega online, pode ser que demore. Então, pode ser que tu chegue aqui e não consiga nem dormir numa cama, num colchão, sabe? Isso tudo tem que ser levado em consideração, ser pesquisado e ser levado em consideração. Olha, eu não vou responder nenhuma pergunta, mas eu vou dar um oizinho para minha mãe, porque ela acabou de entrar e ela tá sempre acompanhando. Oi, mãe! Oi, mãe dela! Mas então, gente, a gente está chegando no final da nossa conversa. Era para ser uma conversa mais rápida, só para dar um parecer do que a gente está vendo aqui e deixar aberto para vocês, que todo mundo que quiser perguntar e quiser tirar alguma dúvida, a gente está aberto. E, Kit, por favor, termina a sua conversa. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu queria só pedir para vocês um pouquinho de paciência. Mais uma vez, eu não sou a melhor pessoa do mundo para pedir paciência. Eu sou aquela pessoa que eu ligo para a Renata e falo, Renata, eu quero muito ajudar essa pessoa, mas eu não tenho a resposta. Ela, Kit, mas você não tem que ter essa resposta. Mas eu quero, sabe assim, eu fico inconformada de que eu não consigo ter uma resposta quando alguém me pede essa resposta. Porque o governo não lançou essa resposta. E é muito difícil você ver o sofrimento, a ansiedade de quem, de repente, te acompanha há muito tempo e, de repente, você já fez uma amizade com essa pessoa e não tem o que você possa fazer. Então, Kit, aqui, tenho que entender que eu não tenho controle sobre isso. E vocês também têm que entender que tem que ter um pouquinho de paciência. Então, assim, conforme a gente for tendo todas as informações, a gente vai passando para vocês, a gente vai sempre dar todo o suporte que vocês precisam, não somente eu como consultora de imigração, mas também nós duas como criadores de conteúdo, assim, trocando com vocês o tempo todo. O que a gente puder fazer para ajudar vocês, nem que seja falar, amigo, pelo amor de Deus, junta mais dinheiro, porque não tem condição de você vir para cá agora, a gente vai falar. Porque, isso eu acho que é o maior ponto disso. Se quiser vir, venha. Pensou que precisava vir com 1x, venha com 3x, porque vai precisar. E se não precisar, ótimo. No final dessa função toda, tu compra uma coisa bonita pra ti, sabe? Mas não venha sem ter uma boa base financeira, porque a probabilidade de dar problema é muito grande. A frase que eu sempre digo, aquilo que você não achou que fosse acontecer com você é exatamente aquilo que vai acontecer com você. E exatamente. do que você achou que não ia acontecer com você, acontecer e você se ferrar porque você não tem dinheiro. Exatamente. Dizem, tem aquele ditado que dinheiro não traz felicidade. Ele não traz felicidade, mas ele traz uma paz. Traz uma paz de espírito, de tu saber que tu pode ficar um pouco mais de tempo em casa sem se preocupar com as contas que estão batendo na porta, porque boleto não tem crise, né? Ele vai continuar chegando. Então, não te traz felicidade, mas te dá um alívio e uma paz de espírito muito grande. Então, venham preparados. Não dá pra gente falar, pessoal, tira dinheiro, né, da árvore, né? Porque dinheiro não vem assim, mas assim, mais uma vez, planejamento, preparação,
economia e paciência. Exato. Tá? Exato. E eu só vou responder aqui uma pergunta dizendo: suspender a exigência do NOC 0B para renovar o ORIP? Não, não foi. Eles não falaram nada disso do PGWP ontem. Do que o pessoal tá falando muito de falaram do PGWP ontem. Falaram do PGWP para quem ainda está no Brasil e que não vai mudar nada quando a pessoa chegar aqui. Mas de quem está aqui não mudou nada. Gente, só lembrando que você não pode fazer mais da metade do seu curso online. Se você fizer de qualquer maneira mais da metade do seu curso online, você vai ter problemas com o seu PGWP. Exato. Tá, então isso é um bom lembrete. Então, gente, tá aberto aí para vocês mandarem mensagem pra gente. Ficamos muito felizes em ajudar e obrigada por me receber hoje. E não vejo a hora da gente poder marcar uma coisa ao vivo, né? Por favor, né? Faz um ano que a gente tá dizendo vamos marcar, um ano e meio. Mas uma hora vai dar. Uma hora vai. Espero a pandemia passar. Bom. Obrigada por todo mundo que veio aqui conversar com a gente e a gente vai fazer o máximo para responder as perguntas no privado, tá bom? Isso aí, gente. Grande beijo para todo mundo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não me segue aqui no Instagram, siga nós duas no Instagram. Isso aí! E eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube todos os nossos endereços para vocês seguirem, tá bom? Tá bom. Então, tá bom, gente. Tchau. Tchau, pessoal!